Boa tarde, estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre o mercado de locação, as lojas e a interdependência entre esses dois mercados. A Abla é uma entidade que tem 47 anos, nós somos fundados em 77, representamos mais de 800 locadoras no Brasil, um mercado em crescimento, e a gente fala de uma interdependência muito forte com os lojistas. Durante a minha apresentação, eu vou mostrar para vocês como é o andamento e como funciona a desmobilização de frota das locadoras. A Abla atua em todo o Brasil, nós temos diretores regionais em todos os estados, temos uma parceria muito grande com todos os sindicatos das locadoras, o que a gente chama de Sindiloc, o que ajuda no desenvolvimento da representatividade do setor nos estados. E eu já falo há alguns anos que todo o setor automotivo é uma engrenagem. A gente começa lá pela Anfávia, Fenabrave, Abla, Fenalto, Sindipeças. Todas essas entidades têm que trabalhar em conjunto, sempre buscando o crescimento do setor automotivo. A Anfávia produz, a Fenabrave faz a primeira venda, ela vende para o consumidor final ou vende para a locadora. Os carros vão girando, chegam para a Fenalto. Durante esse caminho a gente tem manutenção dos carros, então a gente fala do Sindipeças no meio desse caminho. E é um elo. Se algum desses elos falhar, a engrenagem para, né? Se a indústria não produzir, a Fenabrave não vende. Se a Fenabrave não vender, as locadoras e o consumidor não conseguem comprar. Se não tiver essa movimentação, se você não precisar trocar seu carro usado, ou se não conseguir comprar um carro usado e os representados da Fenabrave não estiverem lá para vender, o mercado para. Então, há uma interdependência muito grande entre todos esses setores. É uma cadeia que não pode parar. Se os elos não estiverem bem ajustados, essa cadeia não anda corretamente e corre o risco de quebrar. E eu vou trazer alguns números do setor de locação aqui para vocês. São mais de 25 mil locadoras no Brasil. Esses números fechados em 2023 são base anuário 2023, mais de 1,5 milhão de veículos. As locadoras, nos últimos anos, em média, compram 25% dos emplacamentos nacionais. Então, essa frota, hoje a gente fala que as locadoras dão uma certa sustentabilidade à indústria, porque já está confirmado uma compra de 25% da produção. É uma estabilidade para a indústria saber o que já produz para o ano seguinte, porque nas estimativas já está lá os 25% das locadoras. Isso varia de mês a mês durante o ano, como varia o percentual de venda direta também das montadoras. 54% dessa frota é para terceirização de frotas, são frotas de empresa, carro por assinatura, são contratos de longo prazo. E 46% estão nas locações diárias, que são as locações que você encontra em aeroportos, motorista de aplicativo. E a motorista de aplicativo, às vezes a gente tem uma variação entre locação diária e terceirização de frota, dependendo da locadora e do tempo de locação. E as locadoras no contexto das vendas do veículo. Como eu disse, a gente tem uma compra constante de veículos para reposição de frota. Reposição e aumento de frota. As locadoras rodam as suas frotas em determinado período. A gente tem as locações diárias, esses carros de locação diária têm uma vida útil aí de 15, 18 meses. É o prazo em que as locadoras renovam essa frota, porque o cliente que chega lá para alocar o carro, se você não tiver um carro novo para alocar, ele quer que você troque o carro, ele sempre quer um carro novo, você não consegue ter um carro muito mais usado do que isso. Apesar de que, durante a pandemia, nós tínhamos veículos com uma quilometragem um pouco mais alta devido à falta de reposição.
mas não foi um período tão fácil de explicar para o cliente que não tinha carro novo nem para comprar e por isso a frota estava envelhecida. A idade média da frota hoje, né, esse número não é nem do anuário, é mais atualizado, está em 18 meses, então em 1 ano e meio as locadoras tendem a trocar a frota. A frota é desmobilizada entre 14 e 30 meses. Como eu falei, aí vai depender muito do tipo de utilização do veículo. Algumas locadoras controlam tempo de venda e quilometragem. Elas não deixam a quilometragem aumentar muito, porque isso diminui o preço do carro na revenda. E mais para frente eu vou falar a hora que a gente estiver falando dos lojistas. E uma das coisas que eu venho falando, e desde que eu comecei a interlocução com a Fenalto, é que as locadoras são os maiores fornecedores de veículos seminovos para os lojistas. Não tem ninguém com carro de 1 ano a 1 ano e meio, 2 anos, com mais volume do que as locadoras têm para repassar para o lojista. E esse a gente sabe que é um veículo que não tem tanta movimentação quanto aos veículos velhinhos, mas tem um valor agregado muito mais alto. Aqui eu trago um pouco do que é cada um dos tipos de locação. A locação diária, que essa frota está concentrada nas 3 grandes locadoras, Localiza, Unidas e Movida. Né, aquele contrato de balcão onde você chega, você tem um número maior de pessoas utilizando o carro, mas um tempo de vida útil do veículo muito menor na locadora. Dentro dessa categoria, a prática pré-pandemia era veículos até 30 mil quilômetros, né? Passado isso, os veículos iam para desmobilização de frota. Atualmente, esse número está em torno de 50 mil quilômetros. Então, é a média que o mercado trabalha. A terceirização de frota são contratos de longo prazo, geralmente para pessoas jurídicas. São frotas que atendem desde veículos operacionais, veículos do dia a dia ali que aguentam um tranco, até veículos premium em diretoria, que são veículos mais conservados, com pouco uso. Então, a gente tem uma gama maior de veículos e também uma variação muito grande da utilização e dos desgastes do veículo. O carro por assinatura, que é o contrato de longo prazo voltado à pessoa física. Algumas pessoas até brigam o porquê a diferenciação de terceirização de frota e carro por assinatura, mas é só uma prática de mercado. Os dois são locação de veículo por longo prazo, com mais de 12 meses. São geralmente de 12 meses a 48 meses. A particularidade do carro por assinatura para a pessoa física é que a quantidade de quilômetros mensais disponíveis geralmente é muito baixo. Você pega locações de carro por assinatura começando com 500 quilômetros mensais, né, de utilização, chegando no máximo a 3 mil. E quando você pega o carro de terceirização de frota, geralmente ele começa com 2 mil quilômetros, a quilometragem mais baixa, e antigamente ia até 5 mil quilômetros. Já existem algumas locadoras limitando isso em 3,5, 4 no máximo. E o motorista de aplicativo. O motorista de aplicativo é um carro que roda todo dia, muitas horas por dia, tem um desgaste mais excessivo, mas esses veículos estão concentrados em determinadas locadoras, não é um público tão aberto para as locadoras, não é um usuário que a locadora aprecia. Tem as locadoras especializadas e dentro de algumas locadoras, departamentos específicos para isso. E você reconhece pelo tipo de utilização, pelo desgaste dele na hora de comprar esse veículo. A importância das lojas multimarcas.
A idade média da frota é de 18 meses. É um veículo novo, geralmente é bem conservado. A gente tem, na verdade, alguns veículos que são mais utilizados. E aqui eu acho que eu errei. Não, está aqui mesmo. Né? A questão, como as locadoras vendem seus veículos no geral. A maior parte da venda das locadoras são pelos canais leilões, lojistas. Loja própria é a menor fatia do mercado. Tá? A gente tem... Como são divididas essas vendas? Em leilões vão os carros mais utilizados, com um desgaste maior, um veículo que não tem tanto um valor de revenda. Então, eles colocam em leilões e fazem a venda por lotes. Tem os lojistas, que muitos já são cadastrados nas grandes locadoras para compra da frota. Porém, pequenas e médias locadoras têm parcerias com diversas lojas da região ou de outras regiões do país. Eu vou dar um exemplo. Na minha locadora, geralmente meus carros eram vendidos para o Paraná, tinha um lojista do Paraná e do Rio Grande do Sul que vinham buscar o carro. Então, já vendia diretamente para eles. E o porquê pequenos e médios lojistas acabam vendendo pequenas e médias locadoras acabam vendendo diretamente para o lojista? A liquidez. Muitas vezes não é um volume grande de carro, são 2, 3 carros, onde o lojista tem condição de pagar à vista para ele, consegue um bom desconto na compra desse veículo. Então, a maioria das locadoras acabam vendendo esse veículo para o lojista, que consegue fazer um bom repasse dele. Esse é o grande mercado, que eu acho que é o mercado que interessa a todos os lojistas. Quando a gente olha pequenas e médias locadoras, você tem um carro que foi acompanhado mais de perto pelo proprietário, que ele sabe efetivamente o que aconteceu. Você vai conseguir ter um acesso a toda a ficha do veículo e saber efetivamente o que você está comprando para revender. Então, o mercado de pequenas e médias locadoras é um mercado extremamente promissor para os lojistas. As grandes locadoras têm suas particularidades, têm seus meios próprios, têm loja própria também, apesar de que, de todo o mercado, principalmente das maiores locadoras, só 25% da frota delas é vendida em loja própria. O restante é tudo através de canal lojista. Só isso. Gente, foi rápido demais. Mas basicamente o que eu queria passar efetivamente é justamente isso: a importância do lojista no setor de locação para a substituição de frota. As locadoras precisam substituir sua frota. Na verdade, o que a gente costuma falar é que as locadoras não fazem venda de veículos, elas fazem desmobilização de frota. E com a desmobilização de frota é um grande canal para os lojistas poderem adquirir os veículos. Mauro, eu acho que é basicamente isso. Acho que tem tempo. Se alguém quer fazer alguma pergunta, acho que... Oi, Paulo. Claro, alguém tem alguma pergunta? Pois não, só um minutinho. Eu levo o microfone até você, Renata. Obrigada, Mauro. Eu queria voltar naquele slide onde tem a divisão de... Isso aqui. Ô, Paulinho, eu não entendi, e aí por ignorância mesmo, a terceirização de frota, na verdade, necessariamente ela é para, por exemplo, executivos, para uma empresa, diferentemente da assinatura que sou eu, voluntariamente, pessoa física, contratando? Basicamente é a mesma coisa. O mercado dividiu isso. Para falar assim, eles entendem terceirização de frota ou gestão de frota, o contrato mais pessoa jurídica. Necessariamente com uma empresa que oferece para os seus executivos. Exato. Ou seja lá para outro fim. Exato. Tipo telefônica. Exato. Aí é considerado dentro de gestão de frota.
e o carro por assinatura, o carro mais individual, aquele que a pessoa vai lá e procura mesmo. Tipo a Iflu, a GM, Mitsubishi, Exato. isso, tá? E minha última pergunta. Aqui no aplicativo você falou que só algumas locadoras fazem esse serviço. Quais são as locadoras que são mais adeptas a isso? A mais adepta a isso é a Cove. Eu não vou, é que eu tenho de referência a Cove, mas dentro da Localiza, dentro da Movida, eles têm células especiais para esse tipo de serviço, e existem outras locadoras espalhadas, principalmente regionalmente, aplicando mais ou menos o modelo da Cove para locação de motores de aplicativo. E minha última pergunta, eu juro, depois eu solto o microfone. Nesses aplicativos, foge daqueles 18 meses a média da desmobilização? Ou é menor, é maior? Vai depender muito da locadora. Tem locadora que fica 48, ela deprecia o carro efetivamente até o último momento. Você pegar os carros da Cove, tem muitos carros lá com muito tempo de uso. Tá? Tem locadora que substitui o carro com frequência para não deixar dar muita quilometragem. Então são vários modelos e depende muito do modelo de negócio que a locadora aplica. Não tem nenhum que é certo, nenhum que é errado. Vai depender do seu modelo de negócio aplicado com a precificação, depreciação e tempo de venda de frota. Ok, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Tá tudo esclarecido para você, Ana Renata? Não, estava adorando, praticamente um painel. Paulo, mais alguma observação? Não, acho que é só reforçar a importância do lojista para as locadoras, principalmente pequenas e médias locadoras, que representam 80% do mercado. Em volume de frota não, mas em número de locadoras, pequenas e médias locadoras representam 80% do mercado, e elas precisam muito dos lojistas para a movimentação da sua frota. Mas essa movimentação existe, né, hoje? Existe. Hoje já boa parte das locadoras já trabalham com os lojistas na desmobilização de frota. Para a locadora, o trabalho dela anunciar o carro, ficar com o carro parado, todo o risco da venda, para ela não vale a pena. Ela precisa rodar a frota, ela precisa pegar o dinheiro do carro para comprar outro carro que ela vai pôr para locar. Então, com a agilidade que o lojista dá para ela de pagar o carro na hora, ela já poder comprar outro carro para colocar na frota, é o que ela precisa. Locadora, por incrível que pareça, é uma instituição financeira. A gente depende muito de dinheiro para rodar. Então, a substituição de frota é algo muito importante. Você precisa de agilidade, não só na venda, como na compra para colocar o carro para rodar. Quantos por cento da frota que é vendida em lojas da própria locadora e para lojas de seminovos? A loja das locadoras, no máximo 25%. Porque você tem que girar. Você não pode ficar com o carro muito tempo parado. Você compra o carro, a partir do momento que você compra o carro, você tem que colocar ele para rodar para fazer dinheiro. Se o carro ficar parado no pátio, é prejuízo para a locadora. Então, se ela fica com o carro muito tempo parado no pátio para vender, também é prejuízo para ela. Então, ela precisa rodar o carro, porque, ao contrário do lojista, que ele compra para revender, ele já tem o ganho dele ali, a locadora às vezes não tem. A maioria das locadoras, ela compra o carro e vai vender o carro muito mais barato. E ela vai comprar um carro muito mais caro. Eu pensei que fosse o contrário, não compra mais barato da fábrica também porque está comprando num período curto? Ela compra com desconto na locadora, na montadora, porém esse desconto não vai dar muito ganho para ela na venda. Entendo. Há um equilíbrio de preço aí. Algumas situações, em épocas excepcionais, às vezes você compra. Vamos usar o exemplo da pandemia. As locadoras compraram um carro e durante a pandemia o preço dos seminovos estourou. Certo. Aí deu uma rentabilidade. Mas na prática do dia a dia, você compra o carro com desconto, que hoje está ali na faixa de uns 12%,
Mas se você for vender esse carro, pequenas e médias locadoras vão vender o carro depois de 24 meses. E colocar do preço de tabela um carro com 24 meses, os 10% que você pagou de desconto lá já deu a depreciação. Entendi. Né? Então ela vai vender muito abaixo disso daí. E ela vai comprar outro carro que está mais caro, porque em 2 anos você vai ter aí uma correção básica de pelo menos uns 14%. Ó, que bacana. Temos mais uma pergunta aqui. Eu levo até você o microfone. Por favor, o seu nome, sua cidade, sua loja. Michel, sou de Arapiraca, Alagoas e sou proprietário da Garagem 88 Automóveis. A minha dúvida e pergunta é o seguinte: como é que você enxerga agregar para quem já tem uma loja de seminovos, abrir uma locadora? Se isso é um ciclo que se completa e se realmente traz benefícios práticos e reais. O que acontece? Você que está acostumado com compra e venda de carro, você tem um ciclo rápido do dinheiro, tá? Entre investir o dinheiro no carro, vendeu, recuperou o dinheiro. Na locação de veículo, você vai ter o primeiro ciclo de rentabilidade do seu negócio depois de 2 ou 3 anos. Então você vai fazer investimento constante durante 2 anos, para depois de 2 anos ou 3 anos você começar a ver o retorno do seu capital. Então, um dos grandes problemas que a gente fala com o revendedor que quer montar a locadora é: você vai precisar mudar a sua visão quanto a fluxo de caixa. Você não vai ter mais aquele ciclo de entrada e saída, você vai ter um ciclo de saída muito longo para começar a recuperar lá na frente. E aí, se tudo correr bem, você vai ter um mercado, um carro seu para revender depois, que você pode ter um pouco mais de lucro. Mas, durante todo esse período, você tem todo um risco de inadimplência, de acidente, de roubo, que se porventura isso acontecer, toda essa previsão que eu te dei de 2 anos morreu. Tá? Então, pra você ter ideia, hoje a gente fala que o break-even para uma locadora sobreviver bem são 80 carros. Com menos de 80 carros você está trocando dinheiro. Você não está tendo grande retorno, mesmo depois de 2 anos. Então é 2 anos investindo para depois começar a ver rentabilidade. Onde você fecha o primeiro ciclo do carro, que você começa a ter um pouco de rentabilidade. Eu comecei nesse mercado em 86. Em 86, o ciclo de utilização do carro, a gente pagava o carro. Hoje, o ciclo de utilização do carro dentro da locação, você vai pagar em torno de 35%, 40% do carro. Então, a hora que você vende o carro, você vai usar aquele resultado para cobrir toda essa diferença. Isso numa operação, vamos dizer, redondinha, sem nenhuma dor de cabeça. Tá? Compreendi. Então, é o ciclo de investimento que é muito diferenciado. Obrigado. E aí, tá motivado? Ó. 80 carros hoje não é difícil, né, Paulo? Não, bom, vocês são lojistas, vocês conhecem melhor do que eu. Pra quem tem 100, 200 carros no estoque, tá acostumado com esse número. Sim. Mas é o tempo de giro desse estoque, né? Entendo, mas e a manutenção, por exemplo? O custo daquele carro durante o período de venda numa loja e a manutenção dentro de uma locadora que possa vir a acontecer, são equivalentes? Não, o carro em estoque você não tem quase um custo de manutenção, né? Não, tem o custo de marketing, o custo de documentação, às vezes multa que chega. Mas esses custos você vai ter mesmo na locadora. Você vai ter o custo de marketing, você vai ter o custo de documentação, você vai ter o custo de manutenção do veículo rodando. Então o risco é maior, né? Tem mais risco dentro da frota de locadora. E mesmo porque eu falo que é muito mais risco, porque na loja você entrega o carro para o seu cliente depois que ele está pago, depois que o dinheiro está na conta. Na locadora, o cara chega com um cartão de crédito, você passa o cartão de crédito, ele vai embora com aquele seu bem e você vai torcer para ele voltar. Se ele não voltar, você tem um cartão de crédito ali que não vai cobrir tudo
no seu carro, não. E aí, o custo de gerenciamento para você entregar esse carro para ele também é alto. Porque você tem que fazer várias pesquisas, tudo. Então, é assim, locar carro parece que é um negócio fácil, tranquilo. Mas a engenharia que tem por trás de controle de risco é muito grande. Fora isso, no seu carro, além da manutenção normal, você vai estar pagando um rastreador. Para saber onde o seu carro está. Algumas locadoras trabalham com 2 rastreadores, porque quando ele corta um, ele já acendeu o alerta que o carro está sendo roubado. Então, assim, são vários itens de segurança e administrativos por trás que passa despercebido. Você vai pegar o carro na locadora e você fala assim, não, é só subir no carro. Tá tranquilo, né? Não, mas a engenharia montada por trás disso tudo é muito grande. E aí que eu falo, é o risco. A gente torce para um negócio andar normal. Mas eu falo, uma locadora com 20, 30 carros, se ela tiver um PT, no caso, acabou o rendimento dela de 1 ano, 1 ano e meio. Parece desanimador isso, né? Deixa eu te levar o microfone, Renato. Adoro esse assunto. Mas aí, no caso que quando dá um PT, esse seguro existe, certo? E a Não. seguradora... Não? Não, a maioria das locadoras não fazem o seguro da própria frota. É inviável com 20 carros. Não, no financeiro. Financeiro. Se você colocar o valor do seguro, se a gente estimar aí 3% do valor do carro, né, numa frota de 10 carros, já você acaba ficando inviável, porque você não consegue fazer a precificação para o mercado. Encarece a parcela. Então, a maioria das locadoras tem o seguro de responsabilidade civil de terceiros, mas não da própria frota. Por isso que eu falo, num caso de um PT, você perdeu a sua rentabilidade. E outra, você fez eu lembrar de um negócio aqui, para quem é locadora, nós temos uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 492, que falam que as locadoras respondem solidariamente com o locatário. Então, se o locatário atropelar alguém, matar alguém, essa pessoa entrar com uma ação contra o motorista e a locadora, e o motorista não tiver condição de pagar o locatário, quem vai pagar é a locadora. Esse é o maior gargalo hoje do setor de locação. Porque tem locadora aí pagando indenização de 800, 900 mil sem ter culpa, e não tem, quem locou o carro não tem lastro para isso. Então, mesmo que ela queira fazer uma ação de regresso contra a pessoa, ela não vai conseguir receber. Então, o maior problema hoje do mercado é a súmula 492, e além da gestão de multas de trânsito, que também é outro pepino grande que tem aí. E isso não é só para as locadoras, mas para todo mundo, né? Ô Paulinho, minha outra pergunta. E num desastre desse natural, como foi no Rio Grande do Sul, que muitas locadoras perderam muitos carros, não tendo seguro faz com que locadoras fechem as portas, né? Tem locadora que fechou as portas, tem locadora que acumulou prejuízos milionários lá, porque não tem. Antigamente você tinha até uma condição de recuperar os carros, né? Hoje, com a tecnologia embarcada, com a eletrônica embarcada, boa parte desses carros não tinha como recuperar. O custo de recuperação deles não valeria a pena. E eu estava até conversando com uma locadora, ele falou assim, se eu soubesse que era isso, eu tinha entrado em todos os carros e desligado a bateria, porque o carro com a bateria ligada entrou em curto e queimaram todas as placas. Então, ele falou, se tivesse sem a bateria, poderia até recuperar, mas com a bateria ligada deu curto e acabou tudo, perdeu a frota toda. Bom, nesse sentido, então, parece que, né, o ônus disso acaba sendo justo. Não? Fala que não. Obrigado. Porque, puxa vida, é muita responsabilidade de uma locadora hoje.
Muita responsabilidade. Eu não tinha essa visão. Eu não sou lojista, eu sou jornalista. Entendeu? Então eu tenho uma certa curiosidade com referência a isso. É uma informação que eu não tinha. Assim, a gente escuta muitas pessoas falarem de várias coisas com relação à loja e à locadora. Você sabe que o maior que existe a respeito entre loja e locadora é que todo mundo fala que locadora não paga imposto. Mas desse jeito está certo. Mas não, a gente paga imposto. Tá. Que susto. A gente paga todos os impostos federais, a gente paga todos os tributos na compra do carro, IPI, ICMS, todos os tributos federais na operação. O que a locadora não paga de tributo, que aí não é que não paga de tributo, ela tem a isenção de acordo com a legislação, é que as locadoras não comercializam veículos, elas vendem ativo. E toda venda de ativo, não importa se é carro, se é equipamento, o que é, toda venda de ativo não tem incidência de ICMS. E como a gente não é contribuinte de ICMS e não comercializa, nós não recolhemos na venda do carro o ICMS. Que hoje, eu até entendo o posicionamento dos lojistas. Mas não existe um elo que pode mudar isso? Olha, com a reforma tributária isso acaba. Com a reforma tributária iguala tudo, não tem mais diferença. Hoje, com essa, desculpa o palavreado, zona que é o ICMS no Brasil, né, porque você vende um carro para outro estado, você tem que pagar a diferença, aquelas coisas. O que hoje a gente tem no Brasil dificulta muito o dia a dia e abre essas brechas como tem da venda de ativos. Com a reforma vai acabar tudo isso e durante a transição da reforma estava escrito, aliás ainda está escrito, que os lojistas não teriam créditos quando comprassem os carros de locadora, porque as locadoras não eram contribuintes do ICMS. Porém, a gente já trabalhou isso junto ao Senado e no relatório do senador Eduardo Braga, que vai para votação na próxima quarta-feira, provavelmente já tem que todo esse crédito é aproveitado também pelo lojista quando ele compra das locadoras. Então, como eu falo, a gente olha a cadeia como um todo, a gente não olha isoladamente o setor de locação. Como ele tem que funcionar como um elo, todas as engrenagens bem alinhadas, a gente cuidou dessa parte também para não deixar isso fora da reforma. Parabéns, muito bem, Paulo. Muito obrigado pela palestra. Mais alguma pergunta? Uma salva de palmas para o vice-presidente da ABLA, Paulo Miguel. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Até breve, hein? Até.